Você já parou para pensar no que realmente acontece por trás das testemunhas de Jeová? Talvez você conheça alguém que faz parte desse grupo ou já tenha visto seus membros batendo de porta em porta. Mas será que você sabe tudo sobre essa organização? Existem muitos aspectos dessa comunidade que são raramente discutidos e que, quando revelados, podem mudar completamente a forma como você enxerga esse movimento religioso. No vídeo de hoje, vamos explorar essas verdades ocultas, trazendo à tona informações que são frequentemente omitidas e que merecem ser conhecidas por todos. O que será que realmente acontece nos bastidores dessa organização? Sabemos que as testemunhas de Jeová são vistas por muitos como um grupo de fiéis dedicados, mas existe uma realidade muito mais complexa e, por vezes, sombria por trás dessa fachada. Ao longo deste vídeo, vamos desvendar pontos que muitas vezes são ignorados ou minimizados pela própria organização e discutir práticas e crenças que, quando reveladas, podem causar um grande choque em quem sempre viu as testemunhas de Jeová como uma simples religião de devotos. Prepare-se para descobrir informações que dificilmente você encontrará em outro lugar. Fique comigo até o final, pois o que vamos revelar pode te surpreender. A história das testemunhas de Jeová é muito mais do que apenas uma religião com crenças específicas. Ela está repleta de controvérsias, falhas proféticas e um controle social que vai muito além do que os olhos conseguem ver. Se você está curioso para entender o que ninguém te conta sobre essa organização, este vídeo é para você. A história das testemunhas de Jeová começa no final do século XIX, com um jovem chamado Charles Taze Russell, que se destacaria como o fundador do movimento. Russell era um homem insatisfeito com as doutrinas tradicionais do cristianismo da época, particularmente com as divergências que ele via entre as igrejas e as suas próprias interpretações da Bíblia. Influenciado principalmente pelo movimento adventista, que enfatizava previsões sobre o fim do mundo, Russell começou a estudar as Escrituras por conta própria, procurando respostas que considerava não serem fornecidas pelas denominações religiosas dominantes. Em 1870, ele começou a reunir um pequeno grupo de seguidores, formando o que mais tarde seria conhecido como a Sociedade Torre de Vigia, o braço organizacional que fundaria as Testemunhas de Jeová. Russell acreditava firmemente que a Bíblia continha revelações especiais sobre o fim dos tempos e, em 1914, fez uma previsão ousada de que o Armagedon, o fim do mundo, segundo sua interpretação das Escrituras, ocorreria naquele ano com a chegada do Reino de Deus. No entanto, quando 1914 passou sem que as previsões se concretizassem, a organização não recuou. Em vez de admitir um erro, a liderança das Testemunhas de Jeová adaptou a doutrina, alegando que o evento havia ocorrido de forma espiritual e invisível, sem sinais evidentes. Essa abordagem foi repetida em outras ocasiões, como em 1925, quando a organização previu o retorno de figuras bíblicas como Abraão, Isaque e Jacó, e a restauração do reino de Israel. A adaptação das doutrinas, apesar dos erros, se tornou uma característica fundamental do movimento. Ao longo do tempo, Russell foi sucedido por Joseph Franklin Rutherford, que solidificou a estrutura e as crenças da organização, estabelecendo as bases para a criação das Testemunhas de Jeová como as conhecemos hoje. Apesar das falhas proféticas, o movimento cresceu e os seguidores continuaram a ser leais, devido à autoridade inquestionável que a liderança exercia sobre as interpretações bíblicas. O que começou como um pequeno grupo de estudiosos da Bíblia se transformou em uma organização mundialmente conhecida, ainda que suas previsões errôneas e a falta de transparência sobre seus erros continuassem a ser elementos controversos. As Testemunhas de Jeová são amplamente conhecidas por suas crenças e práticas religiosas, mas um dos aspectos mais marcantes dessa organização é o controle rígido que ela exerce sobre todos os aspectos da vida de seus membros, desde a maneira como eles se vestem até as escolhas de carreira e as amizades que podem ou não manter. Cada detalhe da vida de um seguidor é regulado por uma série de regras estabelecidas pela liderança da organização. Esse controle começa com o ensino fundamental de que a única interpretação correta da Bíblia vem da liderança central, o corpo governante, composto por um pequeno grupo de anciãos que se apresentam como a única autoridade legítima da vontade de Deus na terra. Para as Testemunhas de Jeová, qualquer questionamento ou discordância sobre as doutrinas estabelecidas pela organização não é apenas uma falha pessoal,
mas uma rebelião contra Deus. Um dos aspectos mais rígidos é a proibição de manter amizades com pessoas fora da organização. A organização desencoraja fortemente qualquer tipo de relacionamento com mundanos, pessoas que não pertencem às testemunhas de Jeová, argumentando que essas influências externas podem afastar os membros da verdadeira fé. Essa prática cria uma rede de isolamento, onde os fiéis se relacionam quase exclusivamente entre si e dependem da congregação para todos os aspectos sociais de suas vidas. As testemunhas de Jeová são incentivadas a se afastar de qualquer forma de entretenimento que possa ser vista como contrária aos princípios religiosos. Isso inclui a proibição de assistir a filmes, ouvir músicas ou praticar esportes que a liderança considere inapropriados. Outra prática controversa é a atitude da organização em relação à educação. As testemunhas de Jeová são desencorajadas de buscar educação superior, pois a organização considera que as universidades e faculdades são locais onde os membros podem ser expostos a ideias mundanas que poderiam minar sua fé. O foco da vida de uma testemunha de Jeová deve ser, portanto, a pregação e a evangelização. Isso implica que muitos membros, especialmente os mais jovens, são desencorajados a seguir carreiras que envolvam estudos avançados ou que possam afastá-los da prática religiosa, como profissões na política, nas artes ou no entretenimento. A ideia por trás dessa doutrina é que o fiel deve sempre se concentrar no reino de Deus e na pregação, e que qualquer outro interesse pessoal é um desvio dessa missão divina. As testemunhas de Jeová também são famosas por sua recusa em participar de celebrações tradicionais, como aniversários, Natal, Páscoa e outras festividades. Essas datas comemorativas são vistas como tendo origens pagãs, e a organização acredita que celebrar essas datas desagrada a Deus. Assim, os membros são ensinados a não participar de festas e a evitar qualquer envolvimento com tais celebrações, o que pode resultar em um isolamento ainda maior, especialmente em sociedades onde essas festividades são centrais na vida social e familiar. Um dos pontos mais controversos das doutrinas das testemunhas de Jeová é a questão das transfusões de sangue. A organização proíbe seus membros de aceitarem transfusões de sangue, com base em uma interpretação bíblica que afirma que o sangue é sagrado e não deve ser consumido. Isso gera uma série de dilemas, principalmente em situações de emergência médica, quando a recusa a transfusões pode resultar em risco de vida. A organização considera essa prática como um ato de lealdade a Deus, mas para muitos críticos, isso representa uma imposição perigosa que coloca a vida de seus membros em risco. Essas regras e práticas rígidas criam um ambiente de controle extremo, onde os membros são constantemente vigiados e incentivados a seguir a doutrina sem questionamentos. Qualquer tentativa de discordar ou de buscar uma vida fora dos limites impostos pela organização pode resultar em punições severas, como a desassociação, que implica no corte total de laços com a congregação. Dentro desse sistema, a autoridade dos líderes é indiscutível, e a pressão para manter a conformidade é imensa, tornando difícil para qualquer um que deseje sair ou questionar a fé encontrar apoio ou compreensão. O impacto psicológico das crenças e práticas das testemunhas de Jeová vai além das regras rígidas e do controle social. Uma das principais fontes de pressão emocional para os membros é o constante medo do fim do mundo, ou Armagedon, que está no cerne da doutrina da organização. Desde que a religião foi fundada, uma das principais crenças tem sido a iminência do fim dos tempos, que seria seguido pela criação do reino de Deus na Terra. Esse medo constante do Armagedon é cultivado através de discursos, publicações e reuniões, onde os membros são lembrados regularmente de que o fim do mundo está prestes a acontecer e que, para sobreviver, devem seguir rigorosamente as regras estabelecidas pela organização. A ideia de que a salvação está ao alcance apenas de um número restrito de pessoas e que a grande maioria da humanidade será destruída gera uma sensação de ansiedade e insegurança constante. Esse ambiente de medo também afeta a vida pessoal, emocional e psicológica dos membros. Muitos são ensinados desde cedo que devem dedicar grande parte de sua energia à pregação e evangelização, muitas vezes em detrimento de suas vidas familiares, profissionais e sociais. A dedicação à fé exige um compromisso absoluto, o que pode resultar em um desequilíbrio entre a vida pessoal e os outros aspectos da vida.
gerando frustração e estresse. Além disso, o fato de que as testemunhas de Jeová desencorajam a busca por educação superior e carreiras profissionais fora do âmbito religioso também limita as oportunidades de crescimento pessoal e financeiro, gerando um senso de dependência da organização. A pressão para se conformar às expectativas da comunidade e não desviar do caminho estabelecido pode resultar em sentimentos de inadequação ou culpa, especialmente quando um membro tem dúvidas ou questionamentos sobre a fé. Aqueles que se sentem insatisfeitos ou incapazes de cumprir com as expectativas religiosas enfrentam um grande dilema, pois expressar qualquer tipo de dúvida pode ser visto como um sinal de falta de fé. A constante ansiedade gerada pela ideia de que o fim do mundo pode acontecer a qualquer momento provoca um ciclo de estresse psicológico. O temor de ser deixado para trás ou de falhar na preparação para o Armagedon pode causar uma sensação de impotência e uma pressão constante para estar à altura das exigências da organização. Esse ambiente de medo e controle psicológico, aliado ao isolamento social imposto pela comunidade, cria um cenário emocionalmente desafiador, especialmente para aqueles que começam a questionar ou a se distanciar da religião. A incapacidade de expressar esses sentimentos ou buscar ajuda externa reforça o ciclo de sofrimento psicológico, tornando ainda mais difícil para os membros encontrarem formas saudáveis de lidar com a pressão e com as incertezas que enfrentam. A desassociação nas testemunhas de Jeová é uma das práticas mais severas e dolorosas dentro da organização, afetando profundamente a vida de seus membros. Este processo ocorre quando um membro é expulso por desobedecer às regras ou por abandonar a fé, e a punição imposta vai além da simples exclusão de uma reunião ou evento. A desassociação envolve a ruptura total de qualquer vínculo com o membro expulso, o que inclui o corte de contato com amigos, familiares e até mesmo filhos e pais. A justificativa oficial para essa prática é a necessidade de manter a pureza espiritual da congregação e proteger os demais membros de possíveis influências negativas. No entanto, o impacto emocional e psicológico para quem é desassociado é devastador. A organização determina que qualquer contato com um desassociado é uma forma de contaminação, e todos os membros, sem exceção, devem evitar interagir com a pessoa excluída. Isso significa que amigos de longa data, familiares próximos e até pessoas que cresceram juntas dentro da mesma comunidade são forçadas a cortar todos os laços com o desassociado, sob pena de também serem punidos. O isolamento imposto ao desassociado não se limita apenas ao corte de comunicação com a congregação. O membro excluído é tratado como um estranho e é obrigado a viver uma vida completamente isolada, sem o apoio da rede de apoio que muitas vezes foi construída ao longo de anos dentro da comunidade religiosa. Isso cria uma sensação de abandono e desamparo, levando muitos ex-membros a se sentirem completamente perdidos e sem ninguém em quem confiar. Em alguns casos, o impacto psicológico do isolamento pode ser tão profundo que leva ao desenvolvimento de transtornos mentais, como depressão, ansiedade e até mesmo pensamentos suicidas. O medo do isolamento social faz com que muitos membros que começam a ter dúvidas ou que consideram sair se sintam pressionados a permanecer dentro da organização, mesmo que não concordem com as doutrinas ou com a forma como são tratadas. Para evitar a desassociação, muitos seguem a religião apenas por obrigação ou medo das consequências, deixando de lado suas próprias crenças e sentimentos, o que pode levar a uma vida marcada por ansiedade e angústia. A desassociação não só destrói o laço com os amigos e a família, mas também cria um estigma social, onde a pessoa desassociada é vista como alguém impuro ou como um perigo espiritual, o que agrava ainda mais o sofrimento emocional. O processo de desassociação também reflete um controle psicológico extremo, onde qualquer desvio das normas estabelecidas é punido severamente. Aqueles que ousam questionar ou desafiar as doutrinas são considerados uma ameaça à ordem e à unidade da organização, e por isso são tratados como párias, com o objetivo de silenciar qualquer tipo de dissidência. A pressão para manter a fidelidade e o conformismo é tão forte que muitos membros temem até compartilhar seus pensamentos com outros membros por receio de serem considerados rebeldes e, consequentemente, desassociados. A prática da desassociação, portanto, não apenas afasta os membros da congregação,
mas os isola de toda a rede de apoio que costumava ser uma fonte de conforto e estabilidade em suas vidas. Dentro das Testemunhas de Jeová, há práticas que têm gerado uma grande controvérsia, especialmente no que diz respeito à forma como a organização lida com casos de abuso e com a transparência sobre essas questões. A estrutura hierárquica e o controle rigoroso sobre todos os aspectos da vida dos membros também se estendem ao modo como a organização gerencia denúncias de abuso, seja ele físico, emocional ou sexual. Um dos aspectos mais alarmantes desse controle é a política de 2 testemunhas. De acordo com essa regra, para que qualquer acusação, especialmente no caso de abuso, seja considerada válida, é necessário que pelo menos 2 pessoas tenham presenciado o incidente. Esse requisito, que parece justo à primeira vista, acaba dificultando enormemente a possibilidade de punir o abusador, já que muitos casos de abuso ocorrem em ambientes privados, sem a presença de testemunhas. Essa política é reforçada pela orientação dada aos anciãos, líderes religiosos dentro da organização, para não cooperarem com investigações externas, como as da polícia ou autoridades judiciais. Em vez disso, a organização prefere lidar com esses casos internamente, frequentemente ocultando informações relevantes que poderiam ajudar a punir os culpados. Isso é parte de um esforço deliberado para proteger a imagem da organização e não os indivíduos afetados. Quando uma denúncia de abuso chega ao conhecimento dos líderes, muitas vezes os anciãos buscam resolver o problema internamente, sem fazer o devido registro ou fornecer apoio adequado à vítima, o que agrava ainda mais a situação. Em muitos casos, as vítimas são pressionadas a não expor os abusos fora da comunidade, sendo orientadas a perdoar o agressor, sob o argumento de que isso é necessário para manter a harmonia e a pureza espiritual dentro da congregação. Esse comportamento é exacerbado pelo fato de que qualquer notícia negativa sobre a organização é tratada como uma forma de perseguição do mundo exterior. Assim, quando surgem informações sobre abusos ou falhas nas práticas da organização, a liderança tende a desacreditar as vítimas, promovendo uma narrativa de que tudo não passa de mentiras e ataques externos à fé das Testemunhas de Jeová. Isso impede que os casos de abuso sejam tratados com a seriedade que merecem e faz com que muitas vítimas sofram em silêncio, sem receber o apoio necessário para lidar com o trauma que enfrentam. O medo de represálias dentro da comunidade, como o risco de desassociação ou ostracismo, desencoraja muitas pessoas de denunciar abusos, criando um ambiente onde a justiça é negada em nome da preservação da imagem da organização. As Testemunhas de Jeová têm uma história marcada por falhas proféticas que levantam questões sobre a credibilidade da organização e de seus líderes. Desde o início do movimento, a liderança da Sociedade Torre de Vigia fez várias previsões sobre o fim do mundo, cada uma delas não cumprida. A primeira e mais notável previsão aconteceu em 1914, quando Charles Taze Russell, fundador do movimento, afirmou que o Armagedon, o fim do mundo, aconteceria naquele ano, acompanhando a chegada do Reino de Deus. Quando esse evento não se materializou, a organização não reconheceu o erro, mas recontextualizou a previsão, dizendo que o fim do mundo havia ocorrido de forma invisível e espiritual. Em 1925, outra previsão foi feita, esta alegando que figuras bíblicas como Abraão, Isaque e Jacó seriam ressuscitadas e o reino de Israel seria restaurado. Quando novamente nada disso aconteceu, a organização deu novas explicações para os fiéis, alegando que a falha na previsão foi resultado de uma interpretação inadequada das Escrituras. A falha mais emblemática, no entanto, ocorreu em 1975, quando a liderança afirmou que o Armagedon aconteceria naquele ano. A expectativa foi tão alta que muitos membros venderam seus bens e se prepararam para o fim iminente. Quando 1975 passou sem o tão esperado evento apocalíptico, muitos fiéis começaram a questionar a veracidade das afirmações dos líderes, mas a organização novamente usou a mesma estratégia. Disse que as falhas eram apenas mal-entendidos sobre a interpretação da Bíblia. Essas falhas sucessivas nas previsões geraram frustração e desilusão em muitos membros, mas, paradoxalmente, a organização conseguiu manter sua base de seguidores ao afirmar que o entendimento das profecias estava em constante evolução. Essa flexibilidade nas interpretações das Escrituras
permitiu que os líderes se eximissem de qualquer responsabilidade pelos erros passados, reafirmando sua autoridade ao dizer que a verdade era uma luz que se iluminava cada vez mais, exigindo ajustes ao longo do tempo. Sair das testemunhas de Jeová pode ser um dos processos mais difíceis e dolorosos da vida de um membro, pois envolve não apenas a perda de uma fé, mas a destruição de uma identidade e a ruptura com uma comunidade inteira. Para muitos, a organização é tudo o que conhecem. Desde a infância, são ensinados a ver o mundo fora da religião como perigoso e corrupto, e a crença na supremacia da doutrina das testemunhas de Jeová é frequentemente total. Isso cria um vínculo profundo e uma dependência emocional da organização. No entanto, ao longo do tempo, algumas pessoas começam a questionar as doutrinas e práticas da religião, percebendo as falhas e os custos emocionais de continuar nesse sistema. Para essas pessoas, a decisão de sair é muitas vezes uma escolha difícil, pois envolve não apenas o ato de desafiar as próprias crenças, mas também enfrentar a exclusão social e emocional de todos aqueles que ainda fazem parte da organização. Porém, apesar da dor e do sofrimento, muitos ex-membros compartilham histórias de redescoberta e de uma nova liberdade que surge após deixarem a organização. Para muitos, sair das testemunhas de Jeová é como nascer de novo, uma chance de reconectar-se com o mundo exterior e encontrar novas perspectivas sobre a vida, a religião e a espiritualidade. Esse processo de redescoberta frequentemente envolve uma luta interna, pois muitos ex-membros enfrentam sentimentos de culpa e de perda, especialmente em relação às suas famílias e amigos que continuam dentro da organização. Ao longo do tempo, esses indivíduos começam a perceber que são capazes de construir novas relações, que podem ser mais saudáveis e livres de controle, e que podem viver de acordo com suas próprias crenças e convicções, sem o medo constante de estar sendo vigiado. Sair das testemunhas de Jeová oferece uma oportunidade de liberdade emocional e intelectual, permitindo que os ex-membros busquem sua própria verdade, livre das imposições da organização. Para muitos, essa liberdade é transformadora, permitindo-lhes crescer pessoalmente e se libertar das limitações impostas pela fé rígida da organização. Eles podem buscar educação superior, construir uma carreira que não seja limitada pelas expectativas da religião e, talvez o mais importante, aprender a viver de uma maneira que respeite suas próprias crenças e desejos. As histórias de ex-membros que encontraram a liberdade fora das testemunhas de Jeová são testemunhos de resiliência, mostrando como é possível recomeçar, reconstruir a própria identidade e viver uma vida mais autêntica e gratificante, longe do controle e das restrições da organização. A pressão psicológica, o controle rígido sobre a vida pessoal, o medo constante do Armagedon e a exclusão social imposta àqueles que discordam das crenças são aspectos que moldam profundamente a vida de seus membros. Para muitos, a lealdade à organização significa uma vida de sacrifícios, com limitações que afetam a liberdade individual, seja na escolha da profissão, no relacionamento com familiares ou na busca por uma educação mais ampla. Esses controles podem criar um ciclo de ansiedade e frustração, uma vez que as falhas nas previsões proféticas e a imposição de doutrinas rígidas dificultam a liberdade de pensamento e de escolha. No entanto, ao refletirmos sobre essa realidade, surge uma pergunta essencial. O que significa de fato ter fé? A verdadeira fé muitas vezes deveria ser uma escolha pessoal, baseada na liberdade de questionar, explorar e compreender o mundo ao nosso redor, sem o peso de um sistema que tenta impor respostas prontas. A história das testemunhas de Jeová nos desafia a pensar sobre a natureza da fé e da liberdade, e até que ponto estamos dispostos a abrir mão da nossa autonomia em nome de uma crença que nos é imposta. Para quem busca mais liberdade, autonomia e uma conexão mais genuína com suas próprias convicções, questionar essas estruturas rígidas pode ser o primeiro passo para uma jornada de autoconhecimento e liberdade pessoal, sem o medo de ser julgado ou rejeitado por suas escolhas. O que aprendemos com tudo isso é que a verdadeira busca por fé e liberdade deve começar dentro de nós mesmos.